Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal UpX em mais um programa Na Boca do Povo. Hoje é domingo, hoje é dia de a gente falar do que aconteceu de mais importante durante a semana e fazer uma análise e uma reflexão a respeito. Como vocês podem notar, eu estou absurdamente gripado, eu não gravei vídeo anteontem nem ontem, porque eu estava realmente, não conseguia nem falar, mas já estou melhorando. Então, o que nós vamos falar? A gente vai falar hoje de farsa, de uma mentira que está sendo revelada a todos nós. Então eu vou começar com uma pergunta. Você sabe o que é marketing? Para que serve o marketing? Uma estratégia de marketing? Para que serve o marqueteiro na campanha política? Ora, o marqueteiro é o cérebro da campanha, é ele que indica os caminhos. Então se o cara vai aparecer com uma roupinha mais simples ou de terno e gravata, a maneira que ele vai falar, a maneira que ele se comporta, o tipo de vídeo, a iluminação, essas coisas todas são orientadas, direcionadas pelo pessoal de marketing. Mas existe, isso é o básico, né? Isso é o que todo mundo sabe. Aí existe um lado negro dessa história. As mentiras, as calúnias, as difamações são orientadas também, em grande parte das vezes, pelo pessoal do marketing. Então, vamos começar a falar dessa estratégia na prática. Muito bem. Hoje eu tenho um candidato forte, um tal de Jair Messias Bolsonaro. Esse cara vai ganhar de novo. O cara transformou o Brasil, é honesto, fala uns palavrõezinhos. Porra, mas o cara é honesto. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, a orientação do marketing, e principalmente quando o marketing é do pessoal da esquerda, vamos caluniar. Vamos criar narrativas. O Lula mesmo confessou isso há dias atrás. Que eles ganhariam se criassem as narrativas certas. Não sou eu que estou falando, está aí gravado, quem quiser vai procurar. Então, a primeira coisa que você faz é isso, você tenta desconstruir o seu adversário. Aí o cara fez uma piada, vira uma máxima, como se o cara tivesse dito aquilo com a intenção de ofender ou de menosprezar. Então se o cara disse, mas o cabelo dele, não sei não, pronto, já virou homofóbico, já virou... Se o cara se refere a uma doença de uma maneira não politicamente correta, ele vira genocida e uma turba de idiotas acreditam nisso. E o marketing se baseia nisso, na fragilidade de interpretação das pessoas e em alguns momentos, na capacidade de interpretação das pessoas. Muito bem. Como no Brasil os nossos eleitores têm pouca capacidade de entendimento de fatos, como no Brasil tudo é imediato, as pessoas são imediatistas, adoram levar uma fofoca para frente, esse é o palco perfeito para esse tipo de orientação. Legal. Aí veio uma estratégia anterior a isso. Olha, o Alckmin, eu me referindo a um dos candidatos, é fraco. Picolé de chuchu não vai a lugar nenhum. E ainda para acabar de complicar, o PSDB, um calcinha apertada vaidoso, acabou de enterrar o nosso partido. O que nós vamos fazer? Puta, lascou. A gente precisa de um candidato que tenha um pouco mais de força. Mas esse candidato está preso. A gente solta ele. E o torna elegível. Isso foi feito, né? Essa é uma história que eu não vou contar porque todo mundo já sabe. Só que aí vem a coisa mais incrível. A gente vai fazer, além de tudo, o Alckmin ser o vice-presidente da chapa. Olha que coisa louca. Os caras se xingavam, se batiam, só faltavam se esfaquear. E de repente, Picolé de Chuchu vira vice do Molusco. Puta, show de horrores, né? Mas aconteceu. E aí, independente da condução da campanha, do que disseram e o que fizeram, ganharam. Se foi lícito ou não, não sei. Mas, enfim, há dúvidas. Mas ganharam. E aí hoje a gente está vendo essa coisa horrível, esse circo.
um cara que cada vez que aparece dando entrevista abre a boca falando Zuzu bem, ele acaba com a bolsa, ele acaba com os empregos, ele destrói a credibilidade do país. E o vice tá quietinho. Estranho, né? Aquele pessoal da justiça que era tão ativo, que interferia tanto nas coisas que o Bolsonaro falava ou fazia, estão quietos. Eles estão deixando o Lula se enforcar com a própria língua. Voltamos à estratégia. Vocês acham que isso já não foi pensado lá atrás? E que o que nós estamos vendo hoje são apenas movimentações das peças num tabuleiro. Movimentações ensaiadas, que já foram pensadas. Nada aqui é espontâneo. Não foi por acaso, não foi porque a CNN é boazinha. A CNN é comunista, é totalmente de esquerda. E aí vem uma coisa interessante. O PSDB do Alckmin também é Partido Socialista do Brasil. Alguns idiotas teimam em dizer que socialismo e comunismo são coisas diferentes. Na semântica eles são mesmo. E em alguns países ou algumas regiões isso também pode acontecer. No Brasil é a mesma porcaria. É a mesma porcaria. Então, o que acontece? Poxa vida, a CNN não era aliada do Lula? Não sei. Eu sei que eles são de esquerda. O Alckmin é de esquerda? Meu amigo, é evidente. Evidente. Se ele não fosse de esquerda, ele estava em outro partido. Mas ele está num partido de esquerda. Fernando Henrique Cardoso, José Serra, os maiores comunistas que o Brasil já viu. E os piores, eles são raposas, eles se disfarçam de ovelhas e vão lá para o meio do rebanho em nhoque. É assim que funciona o negócio. Mas voltando à estratégia, a CNN libera 160 horas de gravações das câmeras de segurança revelando a farsa que o PT pregou no país todo. Então eles sabiam do que estava acontecendo, os patriotas não foram os culpados são os infiltrados e agora a CPI composta pelos heróis, os paladinos da justiça, que são os nossos parlamentares, vão agora desvendar isso para a população brasileira e vão libertar os presos inocentes. Caramba, hein? A gente vai ficando calejado, depois de trabalhar muito com isso, isso vai ficando claro. Lógico que toda estratégia pode mudar no meio do caminho e que enganos também acontecem. Ninguém é imune ao erro, então eu posso errar nessa minha análise. Mas tudo indica que isso tudo foi pensado lá atrás e agora só está sendo colocado em prática. Eles estão deixando o Lula se enforcar com a própria língua, porque ele pensa com a língua, então cada vez que ele pensa, ele fala. E fala enrolado, né? Zuzu bem, mas fala. E estão deixando. Aí me aparece um general, se prestando aquele serviço horroroso. E agora o Lula já está falando que o general não presta, porque o general, a culpa é do general, porque ele não sabe nada. Eu vou te contar, eu acho que o Lula não sabe nem se os filhos dele são dele, né? Porque, caramba, gente, esse cara não sabe de nada. Nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual. Que cara de pau. Ele nunca sabe de nada. Mas, enfim, vamos continuar. A partir disso, qual é o quadro que se desenha, na minha opinião? Cai Lula, entra picolé de chuchu. Desenhado lá do comecinho, desde o dia em que cogitaram tirar o Lula da cadeia. Só fazendo um adendo aqui, culpa de quem? Culpa nossa, que votamos mal, e culpa dos péssimos parlamentares que nós temos. Por quê? E nossa também. Nós vamos tirar o Lula da cadeia. Não vão, não. A Dilma vai continuar com direitos políticos. Não vai, não. Eu vou rasgar a Constituição. Não vai, não. O Lula vai ser elegível. Não vai, não. Gente, a gente deixa tudo pra lá.
Eu lembro muito bem que na época das manifestações eu ia de moto e eu via na estrada a galera pedalando, a galera passeando, dando rolê de motoca. Ah, claro, isso era mais importante do que o futuro do país em que você mora. Mas tudo bem, isso é um outro problema. Eu vou voltar no marketing. Então, gente, foi uma mentira. Tudo que estão apresentando para vocês todo dia, uma mentira. O que os políticos estão falando na internet, principalmente, que vão fazer CPI, que vão fazer, tudo mentira. O que alguns canais ficam propagando aí de que foi descoberto. Que mané foi descoberto? Você acha que um monte desses canais não sabiam também do que estava acontecendo? Porque tem informações mais atualizadas de repente do que as minhas? Sabiam e sabem até hoje, mas para conseguir um clique, para conseguir views, vale mais a pena você ficar... Não, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Eu vou contar para vocês o fim da história. Cai Lula, entra Alckmin, mudam as moscas e o bolo continua o mesmo. Foi tudo uma mentira. Está sendo tudo uma grande mentira. Estão nos enganando diariamente. E nós estamos engolindo outra vez. Outra vez. Posso queimar minha língua. Eles podem mudar de estratégia. Mas que eles pensaram exatamente na estratégia que eu estou contando para vocês, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Outra coisa que pode acontecer é que, de repente, o PT é mais forte do que a gente imaginava e, de repente, consegue parar esse processo, o que eu duvido muito. Porque as pessoas que defenderam o Lula lá na campanha não são homens do PT. Eles são homens do PSDB. Esses mesmos defensores estão quietos. O Bolsonaro não podia abrir a boca. O cara espirrava, o cara está querendo contaminar o mundo com esse espirro radioativo dele. E agora o Molusco aparece bêbado, aparece doidão, a primeira-dama fazendo absurdos com a nossa grana, comprando coisa que não era para comprar. Tá maluca? Tá maluca? Você vai comprar uma cama de 200 mil para botar esse esqueleto em cima? Cara, se contentaria, você devia se contentar com colchonete. Se fosse séria, claro que não precisava ir tanto, mas uma cama de 200 pila. Caramba, hein? Tá podendo. Saiu do Vale do Piancó outro dia e agora tá com essa bola toda. E ninguém fala nada. A imprensa fica quieta, a justiça fica quieta, fica todo mundo caladinho. Repito, todo esse povo não é povo do Lula. Porque perto do que o Alckmin gastava com publicidade, eu toda hora olho porque essa câmera de vez em quando trava e aí eu fico aqui falando para ninguém. Então eu olho ali na tela para ver se ainda está rodando. Não é cacuete, não. Mas enfim, tá todo mundo quietinho, tá todo mundo deixando, vamos deixar para lá e deixa o cara se enforcar. Sei não, seu Lula, mas eu acho que o seu pescoço está na forca. Se é que você já não sabia também. Não é? Você sai da cadeia, vira presidente, faz um monte de bobagem, depois a gente tira e você vai curtir a vida doidado. Afinal das contas, verba para isso você tem, né? É isso aí, pessoal. É uma pena que a gente tem que viver dias como os que estamos vivendo, mas é o que vem acontecendo no nosso país. É importante que nós fiquemos atentos às cenas dos próximos capítulos, que a gente preste muita atenção nas peças que serão movimentadas nessa semana e principalmente com essa tal dessa CPI. A gente vai deixar de novo os nossos excelentíssimos parlamentares fazerem o que quiserem ou transformar a CPI num palanque. Não é para isso. E você sabe que os nossos parlamentares são palanqueiros. Eles são palanqueiros. Tudo por um clique, tudo por um view. Qualquer coisa. Eles preferem
ficar te dando notícias escabrosas e mirabolantes e que não vão levar o país a lugar nenhum, do que trabalhar de verdade feito homens dignos ou mulheres dignas. Tem político bom? Tem. Pena que eles estão tão escondidinhos. Então é isso aí, pessoal. Fica aí a reflexão. Vamos pensar e vamos analisar o que vai acontecer essa semana. De toda forma, amanhã tem mais um vídeo e a gente se encontra aqui no canal UpX, neste programa, que é o Na Boca do Povo. Grande beijo no coração e até amanhã, se eu não morrer de gripe. Beijo!